Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma videoaula de hoje. Nós vamos dar seguimento sobre as doenças transmitidas por mosquito, né? Na última aula a gente viu sobre dengue, zika e chikungunya. Agora a gente vai ver sobre febre amarela e malária, que são as doenças também transmitidas, doenças de grande importância médica, transmitidas pelos mosquitos. A febre amarela é uma doença infecciosa, né, causada por um tipo de vírus que a gente denomina como arbovírus. Esse vírus ele surgiu na África e há cerca de 3.000 anos ele chegou no Brasil transportado através dos navios que traziam os escravos, né, para trabalhar nas minas e nas lavouras na época do Brasil colonial. Esse vírus chegou aqui no Brasil e ele encontrou alguns mosquitos urbanos, mosquitos que já habitavam as cidades daquela época, e foi então uma trágica consequência, né, para a saúde da população, porque a gente já tinha um mosquito que transmitia doenças e você traz para cá um vírus que também é transmitido, né, por esse mosquito, pode ser transmitido por esse mosquito. Quando a gente fala de febre amarela, a gente fala de dois tipos de doença. A gente fala da febre amarela silvestre e da febre amarela urbana. A gente vai aprender logo mais à frente qual é a diferença entre essas duas doenças. Em relação à febre amarela no Brasil, nós temos aqui alguns casos para vocês poderem ter uma noção de como é. Esses dados são de 2017 e 2018. A gente consegue perceber aqui que em relação aos estados com maior número de casos, a gente tem São Paulo e Minas Gerais. Vocês podem ver nessa área colorida aqui. Na Bahia, nós tivemos entre 2017 e 2018 cerca de 70 casos, né? Em relação aos vetores da doença, nós temos aqui 3 mosquitos que podem transmitir a febre amarela. Nós temos aqui a doença, ela tem 2 ciclos, como a gente falou. A gente tem a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Em relação à febre amarela urbana, que é aquela que é transmitida nas cidades, a gente tem o já conhecido Aedes aegypti, que também transmite dengue, zika e chikungunya. Nas cidades é ele que é responsável pela transmissão das doenças. Já nas matas, na região de mata e na zona rural, a gente tem esses dois aqui. Esse mosquito preto com o abdômen avermelhado aí, o hemogogos, e nós temos também esse outro que tem como se fosse pequenas plumas aí nas patas, é o Sobetes sp. Eles dois que são responsáveis por transmitir a doença nas áreas de mata. Em relação aos reservatórios, como a gente já consegue imaginar, para a febre amarela urbana, a gente tem o homem como principal reservatório. Já para a febre amarela das áreas silvestres, nós temos os primatas, principalmente os macacos. Em relação ao ciclo de transmissão, como é que acontece esse ciclo de transmissão? Quando a gente fala da transmissão, a gente vai falar dos dois tipos da doença. Basicamente, ela acontece assim. Eu tenho uma pessoa ou primata infectado com o vírus da febre amarela e essa pessoa ela é picada por um desses 2 tipos de mosquito, ou hemogogos ou Aedes aegypti. A partir do momento que o mosquito pica essa pessoa, ele pega para si o vírus. Lembra que a gente viu que os mosquitos fêmeas é que tem essa necessidade de sangue, lá quando a gente falou do Aedes aegypti, que eles têm essa necessidade durante o período reprodutivo. Então, as mosquitas, né, os mosquitos fêmeas, eles têm essa necessidade de sangue para poder participar do processo reprodutivo, para a maturação dos ovos. No caso da febre amarela no ciclo silvestre, ou seja, aquele que acontece nas áreas rurais, o macaco infectado, né, pela doença, ele está portador ali do vírus, ele é picado pelo mosquito e o mosquito passa a carregar o vírus. E esse mosquito pica uma pessoa que está habitando essa região ali. Essa pessoa, porventura, se desloca até uma cidade e lá na cidade ela pode ser picada pelo Aedes aegypti, que vai transmitir o vírus para outras pessoas. Então, a gente pode começar com uma febre amarela silvestre, ou seja, uma pessoa da cidade, ela pode ir até o campo, ou uma pessoa do campo que vai até a cidade, né? Ela porta esse vírus, porque ele foi picado por um mosquito que anteriormente picou o macaco, e ao chegar na cidade, essa pessoa é picada pelo Aedes aegypti, que vai transmitir a doença para outras pessoas, assim como acontece, por exemplo, na dengue, né? Quais são os principais sintomas da febre amarela?
Eles podem ser sintomas leves a ponto de serem confundidos com uma virose banal, né? E regredir espontaneamente, ou podem evoluir para complicações mais graves que pode chegar até a morte. Na febre amarela silvestre ou urbana, aí a gente não faz uma diferença entre as duas, a gente tem dois tipos de fase, a fase inicial e a fase tóxica, que é menos comum. Na fase inicial, a pessoa pode apresentar dores de cabeça, febre, perda de apetite, náuseas e vômitos e dores musculares, principalmente nas costas. A gente consegue perceber aqui que nessa fase inicial a pessoa apresenta sintomas muito parecidos, ou seja, sintomas bem parecidos, na verdade, com dengue, zika ou chikungunya. Então, mais uma vez, a gente precisa fazer uma avaliação epidemiológica desse paciente, saber qual é a história que ele apresenta, se de repente esse paciente teve contato com áreas de mata, né, ou florestas, ou se esse paciente viajou para países ou para regiões do nosso país onde essa doença é endêmica. Na fase mais grave da doença ou na fase tóxica, o paciente apresenta sintomas mais exacerbados, ou seja, sintomas mais graves, uma complicação maior. Entre eles, o paciente pode apresentar febre alta, pele e olhos amarelados, que é o que a gente chama de icterícia, sangramento na boca, nariz, nos olhos e no estômago. Então, esse paciente pode apresentar aí tanto hemorragia alta, né, hemorragia digestiva alta, que é o sangramento pelo estômago, consequentemente vômitos. Os órgãos principais a serem afetados no nosso corpo é o fígado e o rim, né? Os rins, no caso. Ele também pode apresentar dores abdominais e uma urina escura, em decorrência dessa complicação renal. Para o tratamento da febre amarela, a gente consegue perceber que não há um tratamento específico, ou seja, eu não vou encontrar na literatura algo que me direcione especificamente para o tratamento de febre amarela. O tratamento é sintomático, ou seja, a gente vai se basear nos sintomas que o paciente apresenta para poder, a partir daí, traçar um plano de tratamento. Nos casos mais graves, o paciente pode necessitar de diálise e transfusão de sangue. Então, ele pode necessitar de um apoio, de um suporte, de um equipamento para poder fazer essa filtragem do sangue, já que a gente sabe que quem filtra o sangue no nosso corpo são os rins, e a gente viu que na fase grave os rins podem ser afetados, né? E muitas vezes ele pode ainda precisar de transfusão de sangue. Para a prevenção da doença, como a gente já sabe, se é uma doença transmitida por mosquito, a gente precisa focar no combate ao vetor. E para isso, a gente precisa eliminar os criadouros do mosquito nas áreas urbanas, já que nas áreas rurais a gente não consegue ter esse controle, porque o mosquito está no seu habitat e na floresta existem, né, várias formas de ele poder se multiplicar. A gente precisa evitar áreas de mata e ambientes que possibilitem contato com o mosquito, e a principal forma de prevenção aí é a vacinação, né? A gente tem vacina de febre amarela disponível nas unidades de saúde e de forma gratuita pelo SUS. Em relação à vacina, o que acontece? O esquema vacinal apresentado para a febre amarela é o seguinte: a idade ideal é 9 meses, em uma única dose. Antigamente a gente ainda falava de um reforço, mas agora o Brasil segue o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é apenas uma dose, né? Ou seja, dose única. O volume é 0,5 ml e havia uma via subcutânea. Lembre-se aqui, ó, uma dose da vacina contra a febre amarela te protege para a vida toda. Se você mora ou vai viajar em área rural, de mata ou silvestre, procure uma unidade básica de saúde do SUS e vacine-se contra a febre amarela. Quais são o que a gente precisa estar ligado aí em relação às recomendações para a vacina da febre amarela? Vamos lá. Não devem tomar essa vacina pessoas que têm alergia a ovo, porque a vacina ela é cultivada na clara de ovo, então durante o seu processo pode ser que algumas proteínas, né, alguns componentes da clara de ovo, ela passe para a vacina, e aí se a pessoa for alérgica, ela pode apresentar alguma reação por conta disso. Mulheres em qualquer fase da gestação, mulheres amamentando, bebês com idade abaixo de 9 meses, porque pode haver uma contaminação vertical aí, né? A vacina pode atravessar essa barreira e ficar disponível através do leite materno. Pacientes em tratamento com radioterapia ou quimioterapia, por conta das questões imunobiológicas desse paciente aí, né? Ele pode estar imunodeprimido. Pacientes que fazem tratamentos com corticoides, pacientes submetidos a tratamentos com imunossupressores,
pacientes portadores de doenças autoimunes, bebê com idade abaixo de 9 meses, pacientes que já tomaram a vacina anteriormente, pacientes portadores de doenças hepáticas, renais ou neoplásicas e pacientes portadores de HIV/AIDS. Esses pacientes portadores de HIV/AIDS, eles podem tomar a vacina se houver uma avaliação, né, e uma recomendação médica. Se não, é necessário suspender essa vacina. A vacina contra a febre amarela está disponível gratuitamente pelo SUS, como a gente já sabe. Se você nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se. E se você já tomou, não precisa mais, porque, como a gente viu, já que é dose única, você vai estar protegido.